Desde o início da história, Shanks sempre oscilou entre o bem e o mal, e tendemos a considerá-lo um personagem aliado, até porque ele é um mentor do Luffy, que inspirou Luffy a se tornar um pirata. Mas a verdade vai muito mais profundo do que isso, e o Shanks não é tão bonzinho quanto pensamos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Shanks é um personagem muito interessante. Ele tem várias nuances ao longo da história que nos faz sempre pensar se ele realmente é bom ou é mal. E apesar de tudo, nesse vídeo eu vou te mostrar que Shanks é um traidor, fazendo uma análise super aprofundada sobre cada uma de suas aparições e eventos relacionados. E eu reuni todas as provas de que Shanks não é tão bom quanto você pensa. Então eu já peço o seu like pelo trabalho, porque você vai mudar de ideia nesse vídeo. E então com isso, vamos agora para Shanks, o traidor de One Piece. Desde o início de One Piece, Shanks sempre foi um personagem que não conseguimos entender suas reais intenções. Ora ele parece ser um personagem extremamente amigável, já outros momentos ele se torna brutal, dando a entender que não é tão bonzinho como pensamos. E por mais que eu já comentei com vocês várias vezes sobre a teoria do Shanks ter recebido uma missão do Roger e ele ter guiado o Luffy por todo esse tempo e realmente ser um aliado, nesse vídeo eu quero trazer um pensamento um pouco contrário. Eu quero te mostrar todas as pistas bem contraditórias que vai colocar pelo menos uma pulga atrás de sua orelha e fará você pensar se o Shanks é realmente o que você imaginava. E eu já vou ser bem claro e honesto com vocês que eu não acredito que o Shanks seja realmente mal. Minha ideia continua a mesma que eu já comentei com vocês em vídeos passados, dele ser um mentor do novo Joy Boy. Mas eu também tenho que ser honesto que após pesquisar um pouco mais a fundo sobre ele, algumas dúvidas começaram a surgir. E eu realmente acredito que possa ser uma possibilidade ele ser um traidor no final da história. E o objetivo desse vídeo é colocar essa mesma dúvida na sua cabeça. Então, para tudo ficar mais compreensível, ele vai ficar dividido em capítulos, sendo o primeiro a representação do Shanks ao longo da história. De início, Shanks tinha uma imagem alegre e divertida, mas tudo começou a mudar quando Luffy se tornou um pirata. A segunda vez que vemos Shanks após os primeiros capítulos foi quando ele descobre por meio de Mihawk que Luffy tinha ganhado sua primeira recompensa no valor de 30 milhões. E sua apresentação nesse momento é sinistra, com sombras no seu rosto e um sorriso malicioso. Isso acontece mais uma vez depois que Luffy derrota Katakuri e ganha sua recompensa de 1,5 bilhão de berries. E quando Shanks vê o seu cartaz de procurado, ele sorri de forma perversa e diz: "Parece que te verei em breve, Luffy", com mais uma vez o seu rosto tendo uma sombra forte. Além disso, a cena de flashback do Shanks dando seu chapéu de palha ao Luffy, que aconteceu na Ilha dos Homens Peixes, foi desenhada de uma maneira um pouco assustadora. Mais uma vez, vemos o rosto do Shanks nas sombras, e claro que há também sombras no rosto do Jinbe e do Ace, mas o momento da morte do Ace e a raiva do Jinbe são cenários muito diferentes. Não é natural que o momento positivo onde ele confia seus sentimentos ao Luffy seja retratado com uma sombra, que simboliza uma imagem negativa. Além disso, em uma arte especial do volume 70 de One Piece, vemos Shanks aparecendo com um sorriso malicioso e com os olhos totalmente escondidos pelas sombras. E quando olhamos um pouco mais acima na mesma imagem, o único outro personagem com os olhos escuros é Barba Negra, um dos grandes vilões de One Piece. Outra de suas representações assustadoras acontece quando o Killer menciona que seu alvo é o próprio Shanks, e então o vemos atrás sendo representado com os olhos brancos e mais uma vez com seu rosto estando nas sombras e um sorriso maligno. E durante Marineford, Shanks teve um breve encontro com Luffy que estava desacordado e completamente acabado naquele momento. Luke Roo então pergunta a Shanks se ele não quer ver o Luffy,
mas Shanks responde que Luffy ainda não cumpriu sua promessa de se tornar um grande pirata. E mais uma vez, sua expressão enquanto fala isso é amedrontadora, novamente sendo representado com sombras. E por fim, quando Shanks vê o último cartaz do Luffy com a foto dele na forma Nika, ele vai até o Ben Beckman e lhe diz que é hora de pegar o One Piece. E sua expressão nesse momento já diz tudo por si só. E com isso então chegamos no segundo capítulo, o segredo que Shanks esconde. Na capa do volume 95 vemos a representação dos 4 imperadores do mar antigos, Big Mom, Kaido, Barba Negra e Shanks. Porém, se prestarmos mais atenção, podemos notar que Shanks é o único que não olha diretamente para frente, ele desvia seu olhar para o lado. Todos os outros estão olhando para Luffy bem no meio, mas o Shanks se recusa a olhar. O ato de não fazer contato visual é considerado uma expressão de desconfiança. No Japão, isso é visto frequentemente como antipatia, onde uma pessoa se recusa a olhar para outra por se achar superior ou por estar escondendo algo que não quer que descubram. Todo mundo já deve ter ouvido que os olhos são a janela da alma. Em outras palavras, Shanks desviar seu olhar nos mostra que ele guarda um segredo sombrio. E isso seria apenas um detalhe aleatório se não acontecesse mais uma vez. No capítulo 1053, quando os novos 4 Yonkous são apresentados, Shanks de novo desvia o seu olhar, enquanto Luffy cobre os seus olhos. No Japão há um provérbio sobre os 3 macacos sábios. Um cobre sua boca para não falar o mal, o outro cobre os seus ouvidos para não ouvir o mal e o terceiro cobre os seus olhos para não ver o mal. O fato de Luffy, um Monkey, que significa literalmente macaco, estar tampando seus olhos enquanto Shanks desvia seu olhar escondendo algo, nos mostra que Luffy talvez não está vendo o mal que Shanks representa, fazendo uma referência ao provérbio dos macacos sábios. Mas com todos os pontos levantados, ainda resta uma dúvida crucial. Por que Shanks inspirou Luffy a se tornar um pirata e até mesmo sacrificou seu braço para salvar o garoto? E com isso, chegamos no terceiro capítulo, o plano maligno de Shanks. Quando Roger voltou de Laugh Tale, ele teve uma conversa com Shanks, e imediatamente após ouvir as palavras de seu capitão, ele começou a chorar. Acredita-se que a razão para isso foi porque ele descobriu as condições para obter o grande tesouro One Piece, e o motivo pelo qual Roger não conseguiu pegá-lo. Além disso, é muito provável que a habilidade de Nika e o próprio Chapéu de Palha estão envolvidos no acesso ao One Piece. Então, como Roger tinha dado seu chapéu de palha ao Shanks, era impossível para ele pegar o One Piece, e Shanks pode ter chorado de remorso, porque por sua decisão de ficar para trás, seu capitão não conseguiu concluir seu objetivo. Portanto, Shanks descobriu nesse momento que as chaves para pegar o tesouro eram o chapéu de palha e a fruta do deus do sol Nika, e talvez também que apenas um D poderia acessá-lo. Então, assim como Roger, ele também ainda não conseguiria pegar o One Piece. No passado, Shanks havia prometido para Buggy que os dois iriam juntos até Laugh Tale, mas após a execução de Roger, quando Buggy foi pedir a Shanks para cumprir a sua palavra, Shanks lhe respondeu que não era hora para isso, que ele tinha outros planos antes. Alguns anos depois, Shanks roubou a fruta de Nika de um navio do próprio governo mundial e seu objetivo agora era encontrar um D para pôr o seu plano em ação. Indo até a Vila Fuchsia, onde supostamente estava Ace, o filho de Roger, e também um D, Shanks encontrou por acaso Luffy, coincidentemente também um D, e que acabou comendo a fruta de Nika. Então Shanks não tinha escolha a não ser depositar todas as suas esperanças no garoto. É por isso que ele sacrificou seu braço para que o Luffy continuasse vivendo, já que um braço é um pagamento baixo para realizar o seu sonho de pegar o One Piece. E também é por isso que ele lhe deu o chapéu de palha, fazendo uma promessa com Luffy para ele se tornar um grande pirata. Desde então, Shanks esteve esperando por Luffy, esteve esperando até que ele despertasse os seus poderes.
e que Nika renascesse. Uma prova de que Shanks estava monitorando Luffy a todo instante é que geralmente nas introduções dos volumes de One Piece físico é falado um pouco dos personagens que apareceram naquele volume. E algo curioso é que em todos os volumes, mesmo no que Shanks não aparece, ele ainda está na introdução, nos mostrando que apenas não o vimos, mas ele estava lá monitorando Luffy a cada passo seu. Então no capítulo 1054, quando Shanks vê o Luffy em sua forma desperta no Deus do Sol, ele declara que é hora de pegar o One Piece. Isso prova que Shanks sabia que a habilidade de Nika era necessária para pegar o One Piece, que normalmente ele também não teria largado tão facilmente o Chapéu de Palha, que é uma lembrança de seu antigo capitão, mostrando que o chapéu também é importante, e que no fim, Shanks apenas usou Luffy, um membro do clã D, para alcançar Laugh Tale. Quando Shanks diz que é hora de pegar o One Piece, a palavra em japonês que ele usa é Toro, que é uma expressão usada para pegar coisas vivas, ou pegar algo de coisas vivas, muito usado no nuance de roubar. Então, como o One Piece com certeza não é algo vivo, esta frase em japonês tem o sentido de roubá-lo de alguém, de roubá-lo do próprio Luffy, o único capaz de pegá-lo. Além disso, no painel em que Shanks diz essas palavras, vemos uma garrafa de sake com o nome 67 Sake Goban, que na verdade corresponde à quinta sinfonia em dó menor de Beethoven, chamado Destino. O que nos faz pensar, é o destino Shanks pegar o One Piece do Luffy, ou até mesmo se foi o destino do Luffy se tornar um pirata, ou se tudo foi planejado pelas sombras pelo próprio Shanks. Na verdade, quando Shanks fez a sua promessa com Luffy, Luffy insistiu em dizer: "Eu me tornarei o rei dos piratas", mas Shanks apenas respondeu: "Torne-se um grande pirata e venha até mim devolver o chapéu de palha". Ouvindo essas palavras, parece que Shanks está encorajando Luffy a se tornar o rei dos piratas, mas isso nunca aconteceu. Ele apenas disse para se tornar um grande pirata e então devolver o chapéu de palha. E se Shanks realmente planeja se tornar o rei dos piratas e apenas usar Luffy para pegar o One Piece, os dois com certeza terão que lutar em algum momento, o que nos leva ao capítulo final desse vídeo. Shanks, o vilão final de One Piece. No capítulo 1121, enquanto Vegapunk comentava que o destino do mundo será decidido por quem encontrar o One Piece, nos é mostrado nesse momento os 4 personagens mais próximos do tesouro, sendo os 4 Yonkous atuais, e Shanks estava entre eles, nos dando a entender que ele também lutará pelo One Piece. No capítulo 696 de One Piece, vemos uma conversa entre Luffy e Law. Luffy pergunta quem são os Yonkous, dizendo que sabe algum deles, como o Shanks e o Kaido das 100 Feras. E então, Luffy anuncia que vai derrotar todos eles, uma declaração audaciosa, mas que mostra que a luta do Luffy contra Shanks já foi pronunciada, mas essa não foi a única vez. Na capa do volume 25 do mangá, ele previu os 4 novos imperadores muito tempo antes, com Bug, Shanks, Barba Negra e Luffy. Mas o que é realmente interessante é que atrás do Shanks tem um homem fazendo positivo com o dedo e no seu capacete está escrito Oyakata em japonês, que significa literalmente boss, o chefe, que geralmente é usado para se referir ao chefe final. As reações dos outros também são interessantes, ver a expressão do Luffy espantado e com raiva, Barba Negra sorrindo e Bug parecendo surpreso com as mãos levantadas, quase como se eles estivessem acabado de ouvir a notícia de que Shanks é um traidor. E por fim, um prenúncio curioso aconteceu em um evento especial do filme Red em 2022, onde uma loja de comidas foi contratado para fazer anúncio do novo filme, fazendo seus petiscos em forma dos personagens aliados ao Chapéu de Palha. E essa parte é muito importante, porque foi declarado de forma bem clara no anúncio que o tema era encontrar um amigo, um aliado do Luffy, como Sabo e Ace aparecendo além da própria tripulação do Chapéu de Palha, mas surpreendentemente o Shanks não aparece.
O que é muito estranho, afinal um dos principais personagens do filme Red é o próprio Ruivo, tanto é que até um nome é em sua homenagem, e ele aparece na capa principal do filme, então não tem motivos para ele não estar ali, a não ser que ele não seja realmente um aliado. E isso não é por acaso, até porque todos esses eventos oficiais são monitorados pelo próprio Oda. Então realmente, Shanks pode ser um dos chefes finais de One Piece, e após derrotar Barba Negra na corrida até o tesouro, e até mesmo Imu junto com o governo mundial, o último inimigo é Shanks, que revelará o seu verdadeiro plano. Então o verdadeiro vilão já estava na nossa frente esse tempo todo. Desde o capítulo número 1 de One Piece, ele já estava lá. Shanks é o traidor de One Piece.